parábola dos talentos fala sobre como aproveitamos as oportunidades e os recursos que nos são confiados. Na parábola, que está registrada lá em Mateus, capítulo 25, entre os versículos 14 e 30, o Senhor Jesus comparou o reino do céu a um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou a eles os seus bens. A um servo, aquele homem deu 5 talentos. A outro servo, ele deu 2 talentos. E a outro servo deu 1 talento. A cada um, ele deu de acordo com a sua capacidade. Na parábola, Jesus deixa isso muito claro. Em seguida, aquele homem rico partiu de viagem. E aí o Senhor Jesus conta que aquele servo que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou aqueles talentos e ganhou mais 5 novos talentos. Também o outro servo que recebeu 2 talentos, de igual modo saiu, aplicou aqueles 2 talentos e conseguiu multiplicá-los, ganhando outros 2 talentos. Mas o servo que recebeu um único talento, o que ele fez? Ele saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro, o talento que o seu senhor confiou a ele. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. E o que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 talentos e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5 talentos. E o Senhor respondeu para aquele servo: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E aí também foi a vez daquele servo que recebeu 2 talentos e ele chegou diante do seu Senhor e disse: o Senhor me confiou 2 talentos e veja, eu ganhei mais 2 talentos. E o Senhor daquele servo, o patrão daquele servo, disse a ele: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, repetiu as mesmas palavras que ele havia dito ao servo que conseguiu multiplicar os 5 talentos. E por fim, veio aquele servo que tinha recebido um único talento e disse ao seu patrão: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Então, agora tome aqui o que lhe pertence. Mas o patrão daquele servo respondeu a ele: você é um servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, pelo menos eu recebesse de volta com juros. E então aquele patrão deu ordens para que o talento daquele servo fosse tirado dele e fosse entregue ao servo que multiplicou os 5 talentos e que agora tinha 10 talentos. E aí o Senhor Jesus conclui a parábola dizendo: pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, a primeira coisa que nós podemos entender aqui é o contexto em que Jesus contou esta parábola. Jesus pronunciou a parábola dos talentos durante sua última semana antes de ser morto lá no Calvário. Provavelmente na terça-feira da semana da crucificação, Jesus estava em Jerusalém e ele deu instruções aos seus discípulos sobre as coisas que deveriam acontecer até a consumação dos séculos. E essas instruções ficaram conhecidas como o Sermão Escatológico de Jesus. E a parábola dos talentos pertence justamente à parte final desse sermão, desse discurso. E qual o significado dessa parábola? Em resumo, o significado da parábola dos talentos fala sobre a gravidade de uma oportunidade desperdiçada. O homem que parte em viagem representa Cristo e os servos representam todos aqueles que recebem diferentes níveis de responsabilidade. E destes que recebem essas responsabilidades é esperado fidelidade no trato diligente dos talentos, pois um dia cada uma dessas pessoas haverá de prestar contas a Deus a respeito de tudo o que recebeu. Já os talentos, no contexto desta parábola, representam os recursos, os dons e as oportunidades que alguém recebe de Deus. E a administração desses talentos demonstra a diligência e a prudência no empenho do crente na obra do Senhor.
Inclusive, é emprestado desta parábola que deriva o significado popular de talento como sendo uma habilidade ou um dom natural que alguém possui. E apenas uma curiosidade aqui, para quem não sabe, o talento era uma unidade de medida nos tempos antigos, e lá no primeiro século, que foi quando o Senhor Jesus contou esta parábola dos talentos, os estudiosos estimam que um talento era equivalente a pelo menos 6.000 denários romanos ou 6.000 dracmas gregas. O denário e a dracma eram moedas equivalentes. Então, para vocês terem uma ideia, um denário ou uma dracma era o salário da diária de um trabalhador comum. Então, um único talento já representava uma soma de valor muito grande. Por isso que o servo que recebeu um talento, um único talento, ele não recebeu pouco não. Tem gente que, inclusive, fica até com dó dele, né? Coitado, recebeu só um talento. Mas, na verdade, um talento já era equivalente ao salário de, no mínimo, 6.000 dias trabalhados. Então, o Senhor, o patrão, nesta parábola, ele confiou uma riqueza muito grande aos seus servos. Muito grande, porque um único talento já era um valor que geralmente um trabalhador comum jamais conseguiria juntar durante toda a sua vida de trabalho. Bom, seguindo aqui, o que nós podemos aprender com isto? Nós podemos aprender que os verdadeiros seguidores de Cristo são fiéis. Eles são bons mordomos daquilo que o Senhor lhes confiou, mesmo que sejam frutíferos em diferentes graus de acordo com os talentos que receberam. E o servo mau é um servo irresponsável e infrutífero. Inclusive, ele demonstra não conhecer o seu Senhor, não ter qualquer tipo de intimidade com ele. Tanto é que o servo mau, ele enxerga o seu Senhor como um tirano, como alguém que exige o que não tem direito de exigir, ou seja, que colhe onde não planta. E isso, de fato, indica que ele não conhece o seu Senhor. E aplicando de uma forma prática aqui para nós podemos dizer que lhe falta a experiência regeneradora. E no dia do juízo, esse tipo de servo será desmascarado e destruído. É o que o Senhor Jesus diz na conclusão da parábola, né? Que o servo inútil será lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E antes de terminar este vídeo, eu quero te convidar a se inscrever neste canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar também todas as notificações para você não perder mais nenhum conteúdo. Deus abençoe sua vida e seja um bom administrador dos talentos que Deus confiou a você.